eu tive situações com análise, com a psiquiatria, que foram muito importantes para que sejam exemplos para que eu siga. Eu tive, eu tive sintomas graves de depressão em 2014, que eu não tratei totalmente, e depois eu tive em 2016, que foi, acho que, o mais grave que eu tive, que foi pós-Jogos Olímpicos, porque foi uma responsabilidade muito grande, e eu acredito que quando a gente tem dor e a gente não pode expor a nossa dor, é pior ainda. Então, como eu já era um atleta mais velho, que tinha chance, óbvio, de medalha olímpica, assim como consegui no Rio de Janeiro, mas eu preferia não falar nada. Eu não falava que eu tinha dor na coluna, eu preferia ficar quieto porque eu tinha medo de ficar fora dos Jogos Olímpicos. Então, o que na realidade eu vejo muito sobre a cada situação, eu tive uma situação de ter que enfrentar os meus medos. Para eu conseguir, isso óbvio, com algo que foi muito importante, que foi o remédio. Eu não teria conseguido inicialmente começar sem os remédios. Agora eu sei que eu vou conseguindo mesmo com as técnicas, com a questão de análise, com a conversa. Isso agora, para mim, é suficiente. Eu consigo, na realidade, pelas minhas experiências que eu tive, porque assim como você falou, exatamente o que eu penso. Quanto mais você se alimentar, mais forte você vai ser, né? Quanto mais mal você fala de uma pessoa, pior você vai ser. É sempre assim. É sempre o que você alimenta, você vira. Então, eu acredito que também com situações e traumas que nós temos, se a gente conseguir iniciar, sei lá, iniciei com remédio, depois eu consigo iniciar a enfrentar aquele medo, vai se tornando mais forte até chegar ao ponto que você não tem mais medo, que você nem percebe que aquilo é algo rotineiro para você. Na minha época como atleta, a música sempre foi muito importante na minha vida, assim como é atualmente, né? Agora está sendo um pouco mais exposta, né? Tipo, tô cantando no Luciano Huck, tipo, tenho um espetáculo aqui no Rio de Janeiro, no Heather Circus, que eu canto também. São coisas que são totalmente diferentes, distintas do que eu fui como atleta, né? Mas acho que todo atleta é um artista de alguma maneira. Mas, como atleta, eu precisava de situações que me fizessem deixar de pensar só na competição. Porque você chegar ao topo é muito difícil, mas se manter lá é muito mais difícil. Porque você é o a ser batido, você é o atleta que as pessoas querem alcançar. E muitas vezes as pessoas elas não calçam a sua sandália do que você calçou para você chegar até onde você chegou, com a dedicação, esforço, e querem ir pelo caminho errado. E assim como eu te falei daquele negócio de alimentar, né? Se alimentar de coisa boa é a mesma coisa do caminho certo e do errado. Para mim, existe sim um caminho certo e errado. E se você decide ir pelo errado, por mais que seja muito rápido, possa ser mais rápido, quem faz o certo sempre vai ser bem sucedido de alguma maneira. Então, eu sempre optei por ser gentil com qualquer pessoa que passou na minha vida. Gentil, educado, passei por situações difíceis como todo mundo passa, tenho problemas como todo mundo tem, só que eu tento lidar atualmente dos meus problemas colocando cada um dentro de uma caixinha. Não consigo resolver esse, deixa esse dessa caixinha aqui. Consigo resolver esse, vamos resolver esse agora. Porque senão a nossa cabeça surta é totalmente natural. Na época da competição, eu só pensava na ginástica, então era muito mais fácil. Ser ginasta, para mim, era muito mais fácil do que ser o Diego Pessoa. Porque eu sempre fui o Diego Pessoa, óbvio, mas é muito mais fácil. Você só treina, é só para aquele momento, já tem a alimentação toda certinha, é tudo preparado para você. Então, quando você sai do esporte, que assim é um pouco mais difícil, aquilo ali, para mim, escutava uma música, me relaxava, mas eu já estava bem treinado, fazia uma psicologia, uma análise, era muito mais fácil. Depois, quando você sai, que você, na realidade, treinou, sei lá, como eu treinei dos meus 7 anos de idade até os meus 32 anos de idade, hoje eu tô com 30... Eu não sei se eu tô com 35 ou 36. Nasci em 86. E aí foram muitos anos, na realidade, fazendo a mesma coisa. Muitas vezes a gente é trabalhado para ser máquina. E todo ser humano é humano. Uma hora ele pifa se você não fizer as coisas da maneira correta. Então, por isso que acredito que com essas exposições que a gente está tendo de grandes atletas, a gente viu a performance da Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos, uma menina que passou por 3 cirurgias de cruzado no mesmo joelho, conseguir chegar nos Jogos Olímpicos com a cabeça totalmente tranquila e ainda ser campeã olímpica de um aparelho de perna que usava o joelho no mesmo aparelho que ela rompeu o cruzado. O cruzado. Então, isso mostra, e foi algo que o comitê
pegou um pouco mais à frente, a nossa confederação também como importância, colocou como importante ajudar os atletas na saúde mental. A minha irmã, em 2000, em 1996, quando ela foi para os Jogos Olímpicos, não existia isso, não existia ter um terapeuta, um psicólogo. Muitas vezes, e até eu não me esqueço, uma entrevista em 1999 em Winnipeg, que minha irmã terminou a competição quando ela tinha 13 anos de idade, ela tinha a chance de ser campeã pan-americana com 13 anos de idade, e deram uma entrevista falando que ela tinha problemas psicológicos, porque ela caiu e ela chorou, uma criança de 13 anos de idade. Então, isso é muito implantado ainda na mente do humano. E se a gente não passar a informação, é difícil. Porque atualmente não é que as pessoas pararam de ter preconceitos, pararam de ter problemas, as pessoas só têm medo de serem filmadas. Então, nós, como exemplos, como estando passando por situações como passamos, a gente só tem que dar bons exemplos para que essas pessoas se inspirem nas nossas histórias e que saibam que é possível, sim, você ser vencedor, ser campeão olímpico. Ser campeão olímpico é um brasão. O que faz real, o que faz importante para a gente é a satisfação de nós sermos campeões para a vida. E isso eu tenho certeza que eu só consegui com análise. Eu nunca posso deixar de falar da minha fé, que eu acredito em Deus. Que bom você falar isso, viu? Só que a análise me fez... É um profissional que estudou, que trabalhou para que a gente chegasse a ficar de uma maneira adequada.